Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre 2024, o ano mais quente da era industrial. Então, ao longo dessa semana, tivemos a informação já confirmada que o ano de 2024 foi o mais quente até então registrado desde a era pré-industrial, sendo assim, o ano mais quente da era industrial. Mais uma vez eu estou gravando uma aula sobre tema ambiental e eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou montando dois novos bancos de questões, um de geografia geral, outro de geografia do Brasil, que já totalizam mais de 700 questões de concursos que foram realizados no segundo semestre de 2024. E temos nesses dois bancos de questões como principal tema cobrado nos vestibulares a questão ambiental. Então, posso garantir a vocês que aproximadamente 1/5 de todas as questões de todos os concursos que eu acessei, e olha que são concursos em grande número, nós temos algo em torno de 20% das questões totalizadas trabalhando o tema ambiental. Sendo assim, o tema meio ambiente foi o assunto mais cobrado nos concursos realizados no ano de 2024. Eu acredito que também teremos uma incidência enorme, já tem sido uma tradição muito grande, a incidência de questões sobre o meio ambiente, e eu irei falar, portanto, nesse encontro de hoje, sobre o recorde de temperatura da era da era industrial, registrado no ano de 2024. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que essa imagem, claro que é uma imagem ilustrativa, mostrando a Terra muito quente, os nossos continentes muito aquecidos. Eu achei essa imagem muito bonita para ser exposta no primeiro slide do nosso encontro, que está sendo realizado nesse momento. Aqui nós temos anomalias de temperaturas relativas à média do período de referência de 1991 a 2020. Então, essas anomalias de temperatura, esse planisfério foi elaborado de acordo com os dados do ano de 2024. Então, tomando por base esse planisfério, nós podemos estabelecer de forma comparativa essas anomalias positivas de temperatura que ocorreram na maior parte do nosso planeta. Repare que em amarelo, aqui entre o amarelo e o laranja, 2,5 graus acima da média desse período de 1991 a 2020, e no que está mais escuro, 5 graus daí para cima. Então você pode perceber que na maior parte do nosso planeta as anomalias foram positivas. O que está aqui em azul são anomalias negativas, ou seja, temperaturas ficaram abaixo
da média apurada nesse período de 1991 a 2020. Então, com essa visualização do globo terrestre aberto, né, formando um grande planisfério, você pode perceber com muita clareza que na maior parte da Terra, onde as medições de temperaturas foram realizadas e projeções também feitas, percebeu-se que a temperatura média esteve bem acima daquela que foi registrada no período de 1991 a 2020, ou seja, temperatura média que foi apurada nesse intervalo aqui de 30 anos, o que corrobora, de certa forma, para que nós possamos entender de maneira bem clara que temos um aquecimento global em curso, que a elevação média da temperatura do nosso planeta está ocorrendo de forma mais acelerada, enfim, e que é preciso, inclusive, as autoridades e também a classe empresarial tomar medidas para mitigar o processo de aquecimento global, para mantermos as condições de sustentabilidade da vida humana, não vou dizer em todo o planeta, mas em parte do nosso planeta, porque existem regiões da Terra que, segundo os cientistas, ficarão impróprias para a vida humana em função do calor excessivo. Aqui nós temos, no próximo slide, né, temperatura média do ano de 2024 foi de 15,1 graus Celsius. Então, o que você tem aí? Repare que essa temperatura média, pela primeira vez, nós tivemos um ano em que a temperatura média ultrapassou a barreira de 1,5 grau acima da temperatura média que existia na Terra na era pré-industrial. Então, o Acordo de Paris, lá de 2015, já trabalhava com essa projeção de que a temperatura média do planeta nos anos subsequentes iria ultrapassar 1,5 grau acima daquela temperatura média apurada na era pré-industrial, e de fato os cientistas estavam corretos, porque o ano de 2024 comprovou que a temperatura média no período de 12 meses, de fato, ultrapassou 1,5 grau em relação à temperatura média apurada na era pré-industrial. E esse gráfico aqui, ele mostra um padrão que nós estamos verificando no século atual de elevação gradual da temperatura média, e quando existe um padrão em curso, é sinal de que algo está errado. E o que nós estamos observando é que o ritmo de elevação da temperatura média a nível de superfície no planeta, até mesmo porque, para quem não sabe, essa temperatura é medida 1 metro acima do nível de superfície. Então, essa elevação da temperatura média nos traz, vamos dizer, uma grande preocupação, porque acompanhando a elevação da temperatura média, nós temos as mudanças climáticas em curso no planeta. A redistribuição das chuvas, secas sazonais violentas, ondas de calor mais frequentes e duradouras, verões mais abrasivos, né? Essas secas sazonais mais duradouras, quebrando safras agrícolas, enfim. Então, é preciso que haja um entendimento e uma ação conjunta dos estados, dos governantes, junto com a classe empresarial, para que se possa adotar medidas que, no mínimo, reduzam esse ritmo de elevação gradual da temperatura e, se possível, revertam essa tendência para buscarmos um ponto de equilíbrio, evitando assim uma catástrofe climática no futuro, como está sendo prevista
pela comunidade científica internacional ou boa parte da comunidade científica internacional vinculada aos estudos inerentes às mudanças climáticas em andamento no nosso planeta. Aqui nós temos, para que vocês possam ter ideia, registro diário de temperaturas nas últimas 3 décadas. Então, aqui nós temos na cor laranja a média do mesmo dia, 1991-2020, então uma média apurada no intervalo de 30 anos. E aqui em cima você tem a temperatura, né, que está sendo registrada no ano de 2024. Aliás, foi registrada, está sendo não, porque o ano de 2024 já findou-se. Então aqui nós temos o marco 31 de dezembro de 2024, e você percebe que essa temperatura média do ano de 2024, de acordo com esses dados que foram aqui apresentados, está 0,9 graus acima da temperatura média verificada entre 1991 e 2020. Então, consequentemente, percebe-se que durante todo o ano de 2024, a temperatura média esteve acima da temperatura média apurada no período de 30 anos que se estendeu de 1991 a 2020. Aqui nós temos 2024 foi o ano mais quente registrado no Brasil. Então aqui são dados também, esse aqui no caso fornecido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é um dos principais institutos de previsão de tempo aqui no Brasil. Esse gráfico mostra que o ano de 2024 foi o ano mais quente registrado desde 1961. Então, assim como vem ocorrendo em outros países do mundo, consequentemente, o Brasil também, por ter a maior parte do seu território localizado na zona intertropical do planeta, tem registrado uma elevação gradual da temperatura, o que tem também contribuído para o aumento do número de ondas de calor, a duração dessas ondas de calor e ainda corroborado para a ocorrência de períodos secos cada vez mais longos, causando graves consequências não só para a sociedade, mas também para o meio ambiente e ainda para os setores produtivos, sobretudo aqueles vinculados ao agronegócio e ainda o setor hidrelétrico, que depende da água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas para poder gerar eletricidade. Lembrando que o setor hidrelétrico responde por quase 60% de toda a energia elétrica gerada no Brasil na atualidade. Aqui nós temos um outro dado, né, mostrando temperatura média do ar no Brasil de 1961 a 2024, que está azul, foram anos em que essa temperatura média ficou abaixo, e você repare que ao longo do século XXI nós temos um padrão em que essa temperatura tem ficado acima da temperatura média registrada nesse intervalo, tá? Nesse caso aí de 61 a 2024, nesse intervalo de 54 anos. Então, observe que também um outro gráfico fornecido pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui nós temos, pulou aqui, a elevação da temperatura da superfície dos oceanos se deve ao aquecimento global. Aqui eu não tenho o gráfico finalizado, eu não consegui obter o gráfico atualizado, mas sabemos que ao longo do ano de 2024, a temperatura do mar, durante todos os meses, esteve acima da temperatura média apurada. Aqui em vermelho você tem o 2023, que já foi um ano em que a temperatura da superfície do mar havia quebrado o recorde. E aqui você tem em roxo o ano de 2024 até o mês de maio. Repare que a temperatura média
acima daquela média de 2023 e, consequentemente, né, essa oscilação se deve, é claro, né, às diferenças das estações do ano. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, nós temos o predomínio de superfícies oceânicas. No hemisfério norte, nós temos o predomínio, né, de terras emersas. E sendo assim, então, conforme as estações mudam em relação aos hemisférios norte e sul, você tem essa oscilação da temperatura da superfície do mar. Por isso que essa linha ela não apresenta uma variável relativamente constante. Então, ela oscila ao longo das estações do ano. Mas assim como você pode perceber aqui até o mês de maio, isso ocorreu até o final de 2024. Nesse outro planisfério, é possível você perceber na tonalidade que varia do caramelo ao vermelho, águas mais aquecidas, ou seja, com temperaturas acima da média da temperatura do mar. E o que está em azul, água com a temperatura média acima, né, daquilo que está sendo registrado como ponto de referência para os estudos referentes às alterações da temperatura da superfície do mar. E você pode perceber com muita clareza, principalmente aqui no Atlântico, no Índico, né, que o mar está mais quente. E como nós estávamos aqui em 2024 num período de neutralidade entre o El Niño e a Laninha, que começou agora recentemente, repare que aqui na zona equatorial está branca, ou seja, a temperatura na tonalidade branca está dentro dos padrões médios normais. O que está em azul está abaixo da temperatura média, o que está variando da cor do caramelo até o vermelho está acima da temperatura média da superfície do mar. Então, ora, se a temperatura média do ar atmosférico está aumentando, consequentemente, nós teremos uma elevação da temperatura da superfície do mar. Uma coisa está intimamente atrelada à outra. Não tem como ocorrer os dois processos de forma independente. Então, na medida em que a elevação da temperatura global, ela vem ano a ano nos mostrando um padrão de aquecimento, consequentemente, esse padrão de aquecimento também será verificado na superfície do mar, trazendo, claro, as consequências derivadas da elevação da temperatura das águas superficiais oceânicas, como, por exemplo, migrações de espécies de peixes da zona intertropical oceânica para as zonas temperadas, o branqueamento dos corais, que indica a morte dos corais, lembrando que os corais desempenham um papel importantíssimo na cadeia alimentar, onde eles são encontrados, né, mundo afora, e dessa forma, né, também a elevação da temperatura da superfície do mar indica que os oceanos estão irradiando mais calor para a atmosfera, mais energia para a atmosfera, a evaporação da água do mar aumenta, potencializando a formação de nuvens de tempestade, intensificando os furacões, ciclones, tufões, que são tormentas ciclônicas de origem oceânica, que causam grandes prejuízos por onde passam. Então, são algumas análises que têm que ser feitas para que vocês possam ter um melhor entendimento a respeito das consequências derivadas não só das mudanças em relação à temperatura do ar atmosférico, assim como as mudanças em relação à temperatura na superfície do mar. Aqui nós temos as emissões de CO2 na atmosfera continua aumentando. Então aqui nós temos um gráfico e ainda não foi finalizado, pelo menos não foi publicado até o momento, né, o total de dióxido de carbono que foi lançado em 2024 na atmosfera. Mas a estimativa era de um aumento de 0,8%, 37,4 gigatoneladas de dióxido de carbono lançados na atmosfera. Então, nós sabemos que existe uma relação
direta entre o aumento da concentração do CO2, que é um dos gases do efeito estufa, com a elevação gradual da temperatura do ar atmosférico. E sendo assim, na medida em que, infelizmente, o homem, através das suas atividades produtivas, vem contribuindo para o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, assim como de outros gases do efeito estufa, ora, esse aumento vai contribuir para potencializar o efeito estufa, o que também trará como consequência a elevação gradual da temperatura do ar atmosférico. Aqui nós temos os 10 países que mais perderam florestas primárias no mundo. O Brasil, por ter a maior floresta tropical do planeta e a segunda maior floresta do mundo, né? Só perde para a taiga siberiana localizada na Rússia. Aqui em 2022 ele contribuiu com 43% do desmatamento das florestas primárias. Aqui em 2023 esse percentual ficou um pouco acima dos 30%. Então o Brasil, né, é disparado o país que mais tem perdido florestas primárias. E a gente sabe, né, quando eu digo, nós que estudamos, né, o impacto do desmatamento no clima, sabemos que na medida em que você desmata, há uma tendência natural de elevação gradual da temperatura do ar e uma queda da umidade relativa do ar, não só da umidade relativa, como também da umidade absoluta do ar. Então, ora, o desmatamento ele vai contribuindo para que as ondas de calor elas ocorram com maior frequência, que elas se estendam por um período maior. O desmatamento contribui para a alteração dos padrões de chuva, não só no quantitativo, assim como na sua distribuição. E sendo assim, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o desmatamento é um dos fatores que mais contribuem para as mudanças climáticas em curso no planeta, juntamente com o aumento das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Aqui nós temos recordes de temperatura no mundo, né? Só não apareceu aqui o continente africano, né? Não sei se foi por esquecimento. Na América do Norte, Estados Unidos 56,7, Europa lá na Sicília, né? Ilha da Sicília quase 49 graus, a Ásia no Irã 54 graus, a Oceania, Austrália 50,7 graus, América do Sul, Rivadavia, na Argentina, 48,9. Algumas áreas do planeta que registraram recentemente recordes de temperatura. E esses recordes têm sido quebrados em diferentes regiões do planeta, o que também nos mostra com muita clareza que nós temos um padrão de mudanças climáticas em andamento e que essa elevação gradual da temperatura com as alterações dos índices pluviométricos, não só na quantidade de chuva que cai numa região, assim como na sua distribuição, são fatores que direta e indiretamente têm contribuído para esses recordes de temperatura que estão sendo registrados em todos os continentes. A Antártida também registrou recorde de temperatura que não está sendo citada aqui. Aqui nós temos a temperatura média do ar em comparação à era pré-industrial. Então aqui nós temos esse gráfico, né, que mostra aqui o ano de 2024 em vermelho e aqui a linha, né, de 2023. E o ano de 2024, quando você trabalha com o padrão médio, o 2023 tinha sido o ano mais quente até então registrado. Perdeu esse título o ano que passou para o ano de 2024, que passou a ser considerado o ano mais quente até então registrado desde a era pré-industrial. Sendo assim, nós temos que levar em consideração aspectos importantes. Existem estudos científicos que projetam
a possibilidade, olha só o que eu estou falando, possibilidade dessa temperatura média do planeta subir em até 3 graus, 3 graus e meio, até o final do século XXI, se o homem não reverter o processo que desencadeou o aquecimento global, ou seja, a elevação gradual da temperatura média do planeta. Razão pela qual é preciso que as autoridades e a classe empresarial ajam de forma conjunta, adotando medidas que são indicadas pelos cientistas para mitigarem o aquecimento global e conter essa elevação da temperatura, ou manter essa elevação da temperatura num padrão que não cause mais tantas consequências como já estão ocorrendo nos últimos anos em diferentes regiões do mundo. São tempestades violentas, ondas de calor violentas, secas que se estendem por meses e meses, causando enormes prejuízos, prejuízos de bilhões de dólares à economia, prejuízos de bilhões de dólares de uma forma generalizada. Aqui nós temos projeções futuras de ondas de calor até 2090, né? Então aqui em vermelho, né, você tem as áreas em que essas mudanças climáticas inerentes à elevação gradual da temperatura causarão mais problemas, não só o vermelho, que é o ponto mais grave. Você destaca aqui o continente africano, você destaca aqui áreas do sudeste e nordeste do Brasil, destaca aqui áreas da América Central. Repare que a África subsaariana e a região do céu muito afetada, áreas aqui do sul da Ásia, principalmente Índia, Afeganistão, muito afetadas, enfim. Aqui nós temos como o calor afeta o corpo humano, para quem nunca percebeu isso, né? Tontura e fraqueza pela falta d'água. Eu mesmo, no início de 2024, fevereiro de 2024, eu saí da escola passando muito mal. Pensei até que ia morrer naquele dia. Eu não dirijo, então saí da escola e fui pegar o trem, né? E no caminho eu comecei a passar mal, né? O batimento cardíaco ficou muito acelerado, comecei a suar frio. Aí, logicamente, que meu anjo da guarda indicou que eu pegasse uma água mineral. Não tomei água mineral. Pedi uma água mineral bem gelada e fui passando a garrafa no pulso, né, e também aqui na nuca, né, no pulso, na nuca, e depois que eu fui bebendo um golinho, aí que eu consegui, já no trem com ar-condicionado, melhorar um pouco as minhas condições. Mas eu pensei naquele dia que eu iria fazer a passagem, porque eu fiquei mal. O aumento dos batimentos cardíacos foi o que eu senti também, por causa do trabalho extra do corpo, irritações na pele, muitos de vocês já devem ter tido isso, relacionadas à perda de calor, produção excessiva de suor, todo mundo sente isso, né? Hoje, inclusive, apesar de não estar muito quente aqui no Rio de Janeiro, aqui no ambiente que eu estou gravando, porque o ar-condicionado está desligado, para não interferir na gravação, já estou com calor infernal, né? Hoje no Rio de Janeiro está muito quente, não, a máxima aí um pouco acima de 30, o tempo melhorou hoje, né? Agora há pouco que o sol saiu, enfim. A evaporação do suor diminui o calor ao esfriar a pele. Então, consequentemente, moçada, a ideia dessa aula foi mostrar a vocês, né, o recorde de temperatura registrado no ano de 2024, que tem contribuído para essa elevação gradual da temperatura, as consequências que isso tem gerado, a importância que eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez, de pegarem firme nos estudos inerentes às questões ambientais. Porque eu monto o banco de questões todo ano, 2 vezes. Final, início do ano e no meio do ano, que também tem concursos realizados em várias universidades do país. E isso me permite analisar as tendências do vestibular. E nos últimos anos, a quantidade de questões sobre o meio ambiente veio aumentando, porque o tema hoje está mais do que atual, é um tema de suma importância, você conhecer os problemas ambientais, causas e consequências, né? Que é aquilo
que constitui toda a base de abordagem numa questão de concurso, para que então você possa matar as eventuais questões que venham cair nos concursos que vocês venham fazer ao longo de 2025. Essa aula está sendo gravada no dia 10 de janeiro, sexta-feira. Espero que tenham gostado, dê aquele like, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. É uma plataforma de ensino 0800, sem fins lucrativo nenhum. E o único objetivo do professor Eugênio Bastos é fornecer a você a base de conhecimento necessária para melhorar o seu rendimento nos concursos. Professor Eugênio Bastos, 44 anos de magistério, eu completo agora em fevereiro. 44 anos trabalhando com turmas de vestibular e preparatórias para escolas militares. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!